E para falar da história desse homem, para falar um pouco da história dessa maior planície inundável do mundo, eu convidaria um historiador, pecuarista, radicado na região, que poderia, enfim, descrever com maior propriedade de causa todos esses aspectos. Paulo Coelho Machado. Antes de tudo, eu também levo os meus aplausos a essa grande iniciativa de alertar o país para esta região ímpar do mundo, que é o Pantanal, e está a merecer todo o nosso cuidado, todo o nosso empenho, todo o nosso amor. É talvez o último santuário, ou o maior santuário existente entre nós, e que nos cumpre conservar, preservar para gerações futuras. Eu devo inicialmente dizer que eu não sou pantaneiro, então eu tenho uma outra perspectiva, talvez, do assunto. Os pantaneiros são bairristas, amam demasiadamente o seu rincão, e por isso é que eles convivem tão bem com aquela natureza esplêndida e tão bonita. Eu dizia um filósofo francês de origem britânica, o Henri Bergson, que há duas formas de conhecer uma coisa, ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Os depoentes aqui falam de dentro para fora, eles conhecem o Pantanal de dentro para fora. Eles conhecem, vamos dizer, num método pedestre, o Pantanal, num método indutivo, conhece todas as partes e forma a imagem do todo. Eu, de mim, conheço o Pantanal de fora para dentro, então seria um método dedutivo. Daquilo que eu vejo, tiro as minhas conclusões. O Pantanal serviu durante muitos anos como um fator de separação do estado de Mato Grosso, do norte e do sul. É um vazio demográfico, embora o Rio Paraguai possa ser considerado como um condensador demográfico, porque ali se estabeleceram as defesas contra a invasão espanhola e, por conseguinte, a demografia do Pantanal começou por ali. Mas ele era um vazio muito grande a separar o norte do sul. Um estado grande ao longo dos meridianos teria que criar populações diferentes no norte e no sul. O norte com uma influência amazônica, Amazônia e de Goiás. O sul com uma influência platina e de São Paulo. Então as mentalidades foram criadas diferentemente. O homem do norte era diferente do homem do sul. Daí porque, com esse vazio demográfico no meio, criou-se condição para a divisão do Estado. Divisão que vem desde o século passado. Ninguém pense que foi o presidente Geisel que dividiu Mato Grosso por um ato de força. Isso é um estudo longo, uma aspiração, um sonho até acalentado pelos sulistas durante um século quase. Mas ela veio de repente, parecendo que foi assim um ato de uma cabeça só, mas não foi isso. O norte, naturalmente, não queria perder o seu território. Era um território rico do sul e que
Estado nenhum gostaria de perder. Mas hoje nós vemos que a divisão foi benéfica para as duas partes. O Sul progrediu grandemente e o Norte a mesma coisa. Hoje o Norte recebe todo o impacto da colonização do Norte e vai continuar recebendo. Tem um território imenso e como estava, o Estado era dificilmente administrado, era quase inadministrável, como poderia dizer aqui o nosso ex-governador Cássio Leite de Barros. As dificuldades para administrar um Estado que era uma enormidade geográfica, que tinha dimensão quase que continental. Então, o homem pantaneiro que serviu, vamos dizer, o Pantanal que serviu de fator de separação, hoje é o contrário, de união, porque 2/3 do Pantanal ficaram para o sul e 1/3 para o norte. E hoje todos nós estamos preocupados com o Pantanal. Quer dizer, hoje nós temos um ponto de vista comum em relação ao Pantanal. E isso nos une, não nos separa mais. Então, vamos dizer, sociologicamente, nós podemos dizer que o Pantanal está exercendo esse papel de apagar aqueles conflitos que existiam anteriormente entre Norte e Sul. O homem pantaneiro, como o sertanejo de Euclides da Cunha, é um forte, é um homem que desbravou o Pantanal, uma região difícil, uma região que se pode dizer inóspita. Se nós estudarmos o modo como foi povoado o Pantanal, nós vamos ver que foi com um grande sacrifício. Aqui está o Zelito de Barros, neto do velho Gegé de Barros, que descreveu num diário toda a sua odisseia ao vir de Poconé para a Nhacolândia. O sacrifício que esse homem fez, vendendo carne seca, levada de Batelão até Corumbá, que era a única coisa que produzia o Pantanal, além do couro, e a carne era jogada fora, porque não tinha valor. Então, o couro era altamente valorizado nos mercados londrinos, era o célebre caramelo, era um couro que ia para lá, o couro pantaneiro, e voltava como couro da Rússia ou como cromo alemão. E nós comprávamos os artefatos de couro com essa categoria. O homem pantaneiro, então, lutou arduamente para chegar onde chegou. E é uma injustiça dizer que ele foi um explorador de homem, como já se tem falado por aí. Porque o pantaneiro fez o Pantanal que está lá com as próprias mãos, com os próprios braços. Se nós estudarmos a vida desses homens, nós vamos ver que eles trabalharam, às vezes, sozinhos. O pantaneiro ficava sozinho na fazenda, com dificuldades até para sustentar a família. E esse gado, dada a fertilidade dos campos do Pantanal, porque embora o solo seja pobre, a vegetação serve muito bem o papel de apacentar os rebanhos. E isso desenvolveu rapidamente, mas com esse trabalho insistente do fazendeiro, que usou, é bom que se diga, toda a tecnologia moderna na parte do rebanho, apesar do seu insulamento. Os pantaneiros hoje usam, por exemplo, a inseminação artificial, nelorizaram todo o rebanho, porque descobriram cedo que o gado Nelore era o gado adaptado. Nós não podemos fazer uma pecuária sem adaptação. Diziam os antigos geógrafos que as populações que moravam em territórios que o solo incidia verticalmente, que não era possível nem a existência de uma civilização e também que não era possível a criação de rebanhos. Entretanto, esse é um triunfo do brasileiro sobre o trópico. Nós conseguimos formar uma pecuária realmente valorizada, uma pecuária desenvolvida, uma grande pecuária
no país, e o Pantanal acompanhou esse espaço, apesar dessa distância em que estava. E hoje nós temos um rebanho todo branco no Pantanal a produzir a carne de que os brasileiros hoje se utilizam pelo menor preço de alimentos que nós temos no momento, porque não há alimento mais barato do que a carne, apesar de que muita gente acha que a carne é um produto caro. O pantaneiro lutou, então, e com essa grande vantagem, que ele soube conservar o meio ambiente, que ele jamais agrediu o meio. Ao contrário, ele procurou sempre preservar tudo que era do Pantanal, porque ele tem amor àquilo. Ele tem o maior cuidado para que esses seus bens, essa sua natureza não seja destruída. Naturalmente que hoje nós não vivemos mais no tempo dos antigos gregos e romanos, em que a natureza era intocável. Naquele tempo, acreditava-se que tudo vinha de Deus, as leis eram feitas por deuses, o sol era um deus, a lua era um deus, a montanha era um deus, o mar era Deus, o rio era deusa. Então, nesse tempo, a natureza não podia ser tocada. Mas hoje a natureza transformou-se em matéria-prima para o homem. Mas nessa transformação é preciso maior cuidado para não agredir essa natureza, para não destruir essa natureza. Então, como o Abílio falou, nós temos que ser ecologistas, mas ecologistas conscientes, e usar de uma ecologia científica e não da emocional, porque essa não leva a nada. Se nós queremos proibir uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, na beira do Pantanal, nós temos que evitar que ela faça a poluição dos rios, porque hoje o vinhoto derrubado pelas usinas pode ser aproveitado para alimentação animal, para adubo. Então, por que razão vedar logo de saída a construção da usina? Nós temos que ver se ela vai poluir ou não vai poluir. E aí, então, tomar uma decisão. Se ela vai poluir, não se faça a usina. Mas se há meios dela trabalhar sem a poluição, então que ela venha, porque ela vai dar mais riqueza à nação, ao Estado, vai dar mais empregos, e é isso que nós precisamos, porque nós temos no Brasil uma explosão demográfica que nós precisamos cuidar também. Nós precisamos produzir alimentos para essa gente que todo ano está aí, 3 milhões de pessoas que aumentam, 3 milhões de bocas que aumentam anualmente no país. Então é preciso produzir alimentos para essa gente. E o meio de produzir é isso, é esse, usando a natureza como matéria-prima. Nós não podemos deixar de plantar, nós não podemos arrancar as fábricas de São Paulo, nós não podemos tirar toda essa civilização existente só para preservar. Nós temos que preservar, mas, como digo, cientificamente. Esse é o trabalho que se tem que fazer. E o pantaneiro, eu posso dar esse meu depoimento, que é um homem consciente disso, um homem preocupado. É ele que denuncia os coreiros, é ele que denuncia qualquer agressão que haja no Pantanal. Ele luta até pessoalmente, reage até com desforço pessoal contra essas coisas. Então, nós temos que reconhecer isso e lembrar sempre da luta que tiveram esses homens para chegar ao ponto que chegaram. Acho que esse é o meu depoimento. Muito obrigado.